Quando o pastor Roberto Williams me apresentou aqui hoje, eu fiquei feliz, porque eu falei, através da forma como ele me apresentou, Deus está confirmando a palavra que o Senhor separou para hoje, que é sobre paternidade. Diga comigo, o discipulado é uma paternidade. Nós precisamos ter o nosso entendimento espiritual ampliado a respeito disso, dessa verdade espiritual, de que discipulado é uma paternidade. O apóstolo Paulo, ele nos revela isso muito claramente. Amém? Diz assim, o texto tem o seguinte título, 1 Coríntios 4, versículo 14. Paulo os admoesta como pai. Amém? Então essa palavra vai falar muito de pai hoje. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Admoestar significa exortar, significa orientar, significa direcionar, amém? Aconselhar. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, a palavra preceptores quer dizer guia. Ainda que vocês tenham tido muitas pessoas que antes de mim falaram de Cristo para vocês, apresentaram Jesus para vocês, tentaram consolidar ou ensinar vocês alguma coisa a respeito do Evangelho, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Muitos vieram, tentaram ganhar vocês, evangelizar vocês, falar do amor de Deus a vocês, mas eu vos recebi no meu coração como pai. Eu desenvolvi uma paternidade que inclusive gerou vocês em Cristo. Porque as tentativas anteriores, é uma palavra que eu estou dizendo aqui por revelação, foram frustradas, não produziram na vida daquelas pessoas, da igreja de Corinto, uma santificação verdadeira, uma consolidação em Cristo. Mas Paulo veio, orou, jejuou, amou, trabalhou por aqueles filhos espirituais e eles foram gerados, eles foram santificados e consolidados na fé. Amém? Então, paternidade é isso. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ou seja, gerem outros em Cristo, façam outros discípulos. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Olha como ele fala do seu discípulo Timóteo. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse que ir convosco. Ou seja, muitos lá na igreja de Corinto estavam ensoberbecidos, não queriam reconhecer a Paulo. O que esse apóstolo vem fazer aqui? Nós estamos bem aqui com o nosso pastor, nós estamos bem aqui com a nossa igreja, com a nossa geração. Né? E Paulo diz, não é bom essa soberba de vocês. Ele diz no versículo 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Amém? Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Que ela possa produzir nas nossas vidas agora todo o efeito desejado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que Paulo está dizendo aqui, em resumo? Que discipulado é paternidade. E nós somos uma igreja que tem a revelação do discipulado. A igreja El Shaddai não é uma igreja de membros, não é uma igreja de simpatizantes da fé, do evangelho ou da própria igreja, do próprio ministério. A igreja El Shaddai é uma igreja em células no modelo dos 12. É uma igreja que recebeu de Deus a revelação de que a plenitude da vida espiritual e ministerial está em sermos discipulados. Em sermos discípulos e também em fazermos discípulos. E nós fazemos parte de uma geração que precisa encontrar o Pai, que precisa voltar para o Pai. Quem é esse Pai? Esse Pai é Deus. Né? Sabe qual é o problema de toda a humanidade? Todos esses crimes, mortes,
Tanta angústia, tanta depressão, tantas separações, tantas guerras, tantas lutas, tantos problemas na vida das pessoas que estão lá no mundo, elas estão distantes de Deus. Elas estão espiritualmente separadas de Deus. E a geração na qual nós vivemos perdeu, por causa do pecado, essa visão do Pai. As pessoas estão indiferentes a Deus, alheias a Deus. Todos os conflitos humanos, toda a dor da humanidade, só será sanada quando o Pai for reconhecido. Toda dor da humanidade só é sanada quando se conhece o Pai, quando se encontra o Pai. Nós vivemos essa experiência de um dia conhecermos ao Pai Celestial. E a partir desse encontro que nós tivemos com esse Pai Celestial, a nossa vida começou a ser mudada. Desde o Éden, nós temos essa carência latente pelo Pai, que às vezes é inconsciente. As pessoas estão sofrendo a dor dessa falta de paternidade, dessa falta de amor, dessa falta de referência. A alma delas ansia por isso, mas elas não têm uma consciência plena de que estão nesse déficit, que estão com essa ferida aberta no seu coração, na sua alma. Não conhecer o Pai, não ter a revelação da figura do Pai, da identidade do Pai e do amor do Pai, é uma coisa que é uma ferida aberta no coração de qualquer ser humano. Se o homem não tiver reconciliado com Deus, e se o homem não tiver bem, também do ponto de vista da sua paternidade terrena, que aí entram duas figuras de pai. Uma é o pastor, uma é o líder espiritual. E a outra é o pai biológico. A vida dessa pessoa não é completa, essa pessoa não é saudável emocionalmente. Ela vai continuar ainda com feridas de alma, ela vai continuar ainda marcada por traumas que aconteceram dentro desses 3 níveis de relacionamento, ok? Filipe, um dos 12, disse a Jesus: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Então, conhecermos ao Pai, termos um Pai, que nós temos a convicção de que Ele nos ama, é tudo que nós precisamos. 50% dos problemas já estão resolvidos se a gente reconhecer o nosso Pai. Amém? Se a gente conhecer a Deus e tiver um mentor, um líder, aqui na terra que a gente tem certeza que nos ama, isso já é satisfatório, isso já vai resolver muitos problemas na nossa vida, porque isso vai trazer discernimento espiritual para nós, isso vai trazer entendimento, isso vai nos trazer saúde de alma, ok? Reconhecer a paternidade de um líder é reconhecer a Deus, e isto inaugura o nosso êxito. É lógico que o primeiro encontro é com o Pai Celestial, que é insubstituível, que é imprescindível, que é fundamental. Não são os nossos líderes que nos deram vida, não são os nossos líderes que perdoaram os nossos pecados. Quem perdoou os nossos pecados lá na cruz foi o Pai Celestial através de Jesus. Então a nossa relação maior sempre será com o Pai Celestial. Mas essa relação se reflete numa paternidade espiritual aqui na terra, que nós precisamos encontrar também, porque enquanto a gente não encontrar isso, enquanto a gente não reconhecer isso, nós vamos ter problemas e nós vamos causar problemas. Amém? Então, reconhecer a paternidade de um pai espiritual aqui na terra inaugura o nosso êxito. É uma cura reconhecer o nosso pai, é uma mudança radical de destino. Eu nunca me esqueço de um tempo em que eu assisti, alguns anos atrás, eu assisti um documentário sobre Mike Tyson. E Mike Tyson, ele era um jovem, assim como um menino rebelde, um menino de rua, que brigava, que tinha a potencialidade de ser um assassino. Eu não sei se ele chegou a matar alguém brigando na rua. A reportagem não fala disso. Mas ele disse que as brigas eram tão violentas que chegava próxima da morte. E um dia alguém decidiu mentorear a vida do Mike Tyson. Apareceu um senhor, um homem que começou a investir na vida dele. Viu que ele tinha um potencial para esse campo do esporte, para esse campo da luta. E começou a cuidar dele, começou a aconselhá-lo. Começou a amá-lo, a investir na vida dele.
E a partir do momento em que Mike Tyson se submeteu à orientação, ao cuidado, ao amor, ao doutrinamento desse treinador, ele se tornou um fenômeno mundial do boxe. Chegou um momento na carreira de Mike Tyson que ele estava no auge e esse treinador morreu. E quando esse treinador morreu, Mike Tyson novamente se perdeu. Porque esse treinador não era Jesus, esse treinador era um homem. Então, não bastou o encontro de um pai terreno. Mike Tyson precisava ter tido, na verdade, um encontro com um pai celestial. Isso iria conservar a vida dele no êxito, na honra, na vitória, na conquista. Mas, no momento em que ele perdeu aquele discipulador, no momento em que ele perdeu aquele treinador, isso abalou muito a alma dele. E o que aconteceu? Ele se sentiu desprotegido, ele se sentiu desorientado, ele perdeu aquela orientação, porque aquela orientação é não se envolva com drogas, não se envolva com mulheres, não se envolva com coisas que vão destruir a sua carreira. E enquanto ele seguiu essa orientação e ele teve essa influência positiva sobre a vida dele, ele foi bem. Mas quando esse treinador morreu, Mike Tyson voltou a fazer todas aquelas coisas que ele fazia antes. E aí começou, você se lembra, que começaram a haver escândalos. Dele envolvido com muitas mulheres, dele envolvido com prostituição, dele envolvido com questões de drogas, com brigas, com problemas com a polícia, com o Estado, americano, porque lá a tolerância é zero. Então, é uma cura muito grande. Nós reconhecemos um pai, um líder, um mentor, e isso é uma mudança radical de destino. O destino de Mike Tyson foi mudado quando ele encontrou um líder, quando ele se submeteu a uma paternidade no aspecto da orientação, do treinamento. Quando entendemos o valor da paternidade espiritual e biológica, somos curados e recobramos a visão correta do mundo. E tem uma figura na Bíblia que mostra isso, que é Marcos 10, 46. Não precisamos ler. É a história do cego Bartimeu, que foi curado por Jesus e depois tornou-se discípulo de Jesus. Qual era o nome de Bartimeu? Ué, apóstolo, como assim? Qual era o nome de Bartimeu? O nome de Bartimeu era Bartimeu. Não era. Esse nome, Bartimeu, significa filho de Timeu. A Bíblia não revela, a Bíblia não menciona o nome desse cego. Mas ele entra na história por ter tido um encontro com aquele que o levaria ao Pai. Ele teve um encontro com Jesus. E Bartimeu ter um encontro com Jesus lhe restituiu a visão. Trouxe cura à alma dele e mudou o destino de Bartimeu. Porque Bartimeu não só se tornou um homem que via, um homem livre da cegueira e um homem curado de alma. Ele se tornou também um homem submisso a Jesus. Ele virou discípulo de Jesus. Ele passou a ter orientação espiritual para a vida dele. Ele passou a desfrutar do amor de alguém que o protegia, que o cobria. E o nome dele entrou para a história. A gente está aqui alguns milhares de anos depois falando de Bartimeu. Então, nós sermos agraciados por Deus com essa paternidade é uma dádiva, é um presente. Nós devemos agradecer a Deus por termos no seio da igreja de Cristo líderes. Pessoas que nos amam, pessoas que estão determinadas e ungidas por Deus a cuidar de nós. Amém? E o que esse texto nos ensina? Uma coisa fantástica. A Bíblia não revela o nome dele, mas revela que ele era filho de Timeu. Então, sabe o que representa isso? É mais importante ter um pai do que ter um nome. Vou repetir. É mais importante ter um pai do que ter um nome. Amém? Tem gente que fica trabalhando para projetar o seu nome, mas não trabalhe, não se esforce, não se preocupe em projetar o seu nome. Trabalhe para ter uma boa relação com o Pai. O Pai celestial, o Pai espiritual aqui na terra, o seu líder, seu pastor, seu apóstolo, e o pai biológico, que é uma outra relação que vem a ser curada depois, através do encontro com o Pai celestial e com o Pai espiritual. Porque muitas pessoas chegam na igreja feridas, marcadas
pela relação com um pai que foi duro, que foi mal, que agrediu, muitas vezes desde o ventre. Nós tínhamos uma clínica de recuperação, quando a gente ia lá conversar com os meninos, tentando trazer cura interior para eles, a gente via que as marcas eram profundas, porque alguns diziam assim, meu pai me chutou quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. O bebê não tinha nem nascido ainda, já era chutado pelo pai. Já era agredido pelo pai. Então isso é uma ferida profunda na alma de algumas pessoas. Mas eu quero dizer que não há ferida que não possa ser curada, não possa ser fechada, quando nós encontramos com o Pai Celestial, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus através de Jesus Cristo. Se alguém se alegra por essa notícia, dê aí um aplauso ao Senhor Jesus. Não trabalhe para projetar o seu nome, mas sim para ter uma boa relação com o Pai. Amém? Com Deus, com seu líder, porque isso vai trazer cura para a sua vida. Por que Bartimeu foi curado? Por que Bartimeu pôde se tornar um discípulo de Jesus? Por que Bartimeu entrou para a história? Porque ele tinha um nome? Não, a Bíblia nem menciona o nome dele. É porque ele tinha um entendimento do que era paternidade. Uma pessoa que entende o que é paternidade, uma pessoa que entende o valor de uma paternidade, ele alcança a graça, ele recebe a vida, ele vai na direção da cura, ele conquista a vitória. Bartimeu tinha um entendimento do que era paternidade, pois ele não gritou, Jesus, Jesus de Nazaré. Ele gritou, Jesus, filho de Davi. Então ele sabia o que era paternidade. Ele entendia o valor da paternidade. Ele, no seu espírito, compreendia o que era o valor de um sacerdócio. Queridos, é muito importante nós termos um sacerdote. É muito importante nós termos alguém que nos ama e alguém que intercede por nós diante de Deus. A vida de Abraão, a história de Abraão se alterou completamente quando ele encontrou com Melquisedeque. Pode ler Gênesis. Você vê que até o momento em que Abraão está andando sozinho, ele está numa vida inadimplente, uma vida frustrada, sem o filho que ele sonhava, sem bem, sem soberania, estava lá na casa do pai dele, velhão já, não tinha conquistado nada, achando que a vida dele estava no fim, sem dinheiro, pedindo o camelo emprestado para o pai, para dar uma volta com a Sara. Presta a chave do camelo aí, que eu preciso dar uma volta com a minha namorada. Tinha dinheiro. O cara estava com quase 70 anos já, e 75 anos, tinha nada. Mas chega um momento em que Deus aparece a ele, ele tem um encontro com o Pai Celestial, e ele não só reconhece um pai no céu, mas ele reconhece um sacerdote na terra. E quando ele reconhece esse sacerdote, se submete a esse sacerdote, honra esse sacerdote, entregando esse sacerdote o dízimo de tudo, isso foi uma atitude espontânea do coração de Abraão. Isso agrada tanto a Deus que Deus realmente desata sobre a vida dele muitas bênçãos, uma promessa poderosa, muito mais do que Abraão podia imaginar ou pedir a Deus. Amém? Então, diga à pessoa que está do seu lado, se você entender o valor de um pai, você terá visão, você terá unção e você vai ter a bênção do Pai. Amém? Em relação à figura do pai, nós precisamos fazer 3 coisas. Aqui, quando eu falar de pai, em 3 aspectos. O pai espiritual, que é Deus, o pai celestial, que é Deus, o pai espiritual, que são os nossos líderes, os nossos sacerdotes aqui na terra, e os pais biológicos. E nesse aspecto, eu preciso, se eu quero ter êxito, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, se eu quero crescer e me multiplicar, se eu quero ser bem-sucedido na vida espiritual, na vida familiar, na vida ministerial, eu preciso ter 3 coisas importantes como entendimento e como decisão desde o coração. A primeira é reconhecer o Pai. Precisamos não só conhecer a Deus, mas reconhecer que tudo que somos e que tudo que temos vem dele. Nós precisamos entrar numa vida de entrega total a Jesus. Amém? Muitos cristãos, muitos evangélicos,
muitos homens e mulheres que são escolhidos e chamados por Deus vivem uma vida conturbada, uma vida pela metade, sem a realização das promessas, sem o derramar das bênçãos, porque ficam na superfície, não se entregam totalmente ao Senhor. Não se deixam governar. O governo de Deus ainda compete com o governo humano. A pessoa entrega algumas áreas para Jesus e outras não. E Deus diz na sua palavra que Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque quando vier o êxito, e certamente ele virá porque o Senhor te ama, quem foi o autor do êxito? Foi você com a sua sabedoria, com a força do seu braço, com a sua perseverança, com a sua diligência? Ou foi o Senhor? Toda a glória deve ser do Senhor. Mas isso só vai ficar claro para nós quando Ele estiver no controle de tudo, quando houver da nossa parte uma rendição, a gente disser, Senhor, eu não tenho condição de fazer. Faça o Senhor. Haja o Senhor por mim, me salve, me liberte, me cure, me ilumine, me direcione, me capacite. Deus nos põe diante de desafios pessoais, desafios profissionais, desafios na questão da família. E é o Senhor quem nos capacita. Somos nós que vamos realizar, somos nós que vamos fazer. Mas se nós vivemos em reconhecimento ao Pai, em dependência verdadeira dEle, o que vai acontecer? Ele vai nos capacitar para que nós tenhamos êxito naquele desafio e a honra será nossa. A recompensa será nossa, mas a glória será sempre do Pai. Amém? Então, é importante nós termos esse reconhecimento da paternidade de Deus, nos entregando a uma vida de dependência, uma vida de submissão total e de gratidão a Deus. Sabemos que foi Ele que nos formou, Ele que nos gerou no ventre da nossa mãe, Ele que lá naquele ventre nos escolheu, Ele acompanhou toda a nossa vida, passou em todos os processos conosco, em todas aquelas situações onde a gente estava sofrendo, o Senhor estava sofrendo do nosso lado. E chegou um momento em que pôde haver um encontro entre nós e Deus, entre nós e o Pai. Teve um momento que o Senhor caminhou na sua direção e falou assim, chegou a hora, é a hora de eu salvar o meu filho, é a hora de eu fazer com que a minha vida entre no espírito dele. E nesse dia sua vida foi salva, você foi perdoado dos pecados, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ter essa gratidão eterna a Deus e desenvolver essa sensibilidade para considerarmos sempre naquilo que Deus quer de nós. Não fazemos as coisas segundo a vontade do nosso coração, porque esse é um grande ensino de Jesus. Jesus, no momento da decisão mais difícil da vida dele, que era ir para aquela cruz ou desistir de tudo, ele disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então é importante a gente estar sempre atento no mundo espiritual ao que é a vontade de Deus, porque quando a gente se atém à vontade de Deus, Deus não nos deixa errar. A vida cristã pode ser uma vida sem erros. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Muitos cristãos erram, muitos cristãos casam com pessoas erradas, fazem negócios errados, entram em coisas que acabam perdendo bens, perdendo dinheiro, perdendo a alegria de viver, porque tomam decisões baseadas no coração humano. E a gente não pode tomar as decisões baseadas no nosso coração humano. Por quê? Porque o coração humano ele é enganoso, ele é corrupto. A Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto. Quais são as diretrizes que devemos tomar? Aquilo que Deus falar ao nosso coração. Aquilo que Deus disser que nós temos que fazer. Amém? Então, isso é uma coisa importante. Dentro dessa perspectiva de reconhecermos o Pai, precisamos também saber quem é o nosso mentor. Veja, numa igreja em células no modelo dos 12, ninguém pode ficar sem um líder. Quem ficar sem um líder está perdendo tempo. Quem ficar solto sem ter uma liderança, sem saber de quem é discípulo, sem ser cuidado por alguém, essa pessoa está prorrogando o dia da sua vitória. Está prorrogando o cronograma da sua bênção. Então, nós temos que ministrar isso às pessoas e ajudá-las no processo de consolidação, trazer as pessoas para perto de nós. Desenvolvermos uma
uma atitude de paternidade consolidando os nossos filhos. Não é assim que a gente faz com os filhos biológicos em casa? A gente consolida os filhos. A gente, filho, vem aqui, vamos conversar. Ó, vem para a mesa, vem comer, você precisa se alimentar. Filho, tira o pé do chão com esse frio, você está descalço aí, vai pôr o chinelinho. Muitas vezes o pai ou a mãe vai lá buscar o chinelo para o filho pôr. Por quê? Porque nós queremos proteger, nós queremos trazer para o colo, nós queremos trazer para perto. Amém? Então, nós precisamos entender isso, que Deus nos deu essa paternidade celestial, que é a nossa relação, que pode ser íntima com o Espírito de Deus. Você não depende do seu pastor para falar com Deus. Mas Deus também nos deu líderes aqui na terra. E nós precisamos saber quem é esse nosso líder. Nós não podemos andar com pessoas que são guiadas pelo seu próprio entendimento, que são orientadas pelas suas próprias paixões, pelos desejos do seu próprio coração. Era assim que nós andávamos antes de conhecer Jesus. E deu certo? Não deu certo. Tanto não deu certo que você está aqui. Amém? Então, se aquele modo autossuficiente, independente, insolente de vivermos, que vivíamos lá no mundo, não deu certo, vamos agora viver o modelo que dá certo. E qual é o modelo que dá certo? Pedimos de Deus, Senhor, nos dê líderes. Senhor, nos dê um sacerdote. Muitos já encontraram o seu aqui, graças a Deus. Né? Mas isso é vitória na sua vida, isso é bênção na sua vida. Não há promessa boa nem segurança para quem anda só. Sabe aquela parábola do bom samaritano? O que aconteceu com aquele homem que estava andando só, lá no caminho de Jerusalém para Jericó? Ele estava andando sozinho, num lugar perigoso e ainda na contramão. Estava saindo do lugar da adoração para ir para o lugar do lixo. Jericó era um lugar de lixo, era um lugar de idolatria, era um lugar de pecado. Ele sai do lugar da santidade, do lugar da adoração e vai indo em direção a Jericó. E o que acontece com aquele homem? Ele vai indo sozinho. Quem anda sozinho, a Bíblia diz que se um se levantar contra aquele sozinho, se forem dois, os dois vão resistir ao ladrão, vão resistir ao sequestrador, vão resistir ao inimigo que está atacando e vão prevalecer contra ele. Mas se a pessoa decidir andar sozinha, ela está entrando numa rota de perigo. Então não há promessa boa, nem segurança para quem anda só. Muito pelo contrário. A rota dos que decidem andar sozinhos, a rota da autossuficiência, é uma rota para o deserto e para a morte. Líderes que vão fazendo um rebanho para si. Líderes que vão fazendo uma célula para si. Líderes que vão fazendo discípulos para si. E vão se afastando da liderança. Vão deixando de falar a linguagem do líder. Vão deixando de falar a linguagem da visão. Vão fazendo uma igrejinha dentro da igrejona. Eles estão conduzindo pessoas para o deserto. E essas pessoas, espiritualmente, elas correm o risco de ficar carentes, necessitadas, sem saúde na alma e sem vida. Amém? Porque a Bíblia fala isso. A rota do isolamento é uma rota para o empobrecimento. A rota do isolamento, quando a gente não quer se relacionar com as pessoas, depender das pessoas, ouvir a voz das pessoas, amar, se submeter, é rota de isolamento, é rota de não só ir para o deserto, mas levar quem está com a gente para o deserto também. E eu quero te dizer que nós, como discipuladores, fomos chamados para sermos um modelo do pastoreio de Jesus, e não do pastoreio de João Batista, que levava os discípulos para o deserto. Jesus levava as ovelhas para onde? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para as águas de descanso, Ele me leva para os pastos verdejantes. Então a gente tem que levar os nossos discípulos onde tem vida. Falei para meus 12, vocês pararam de ir a Manaus. Isso está errado. Ah, mas aqui em São Paulo nós estamos fazendo uma coisa muito boa e vamos fazer uma coisa melhor ainda se a gente continuar linkado na fonte. Amém? Podemos, não estamos fazendo coisa errada, estamos seguindo, estamos à distância seguindo, mas não é seguir a distância. Quanto mais íntimo do meu líder eu estiver, quanto mais perto do meu líder eu estiver, quanto mais imitando o meu líder eu estiver, mais seguro eu estarei, mais resultado eu terei. Amém? Então, a gente precisa tomar cuidado para não entrar nessa autossuficiência de queremos andar sozinhos e, dessa forma, levarmos pessoas para o deserto. Quando encontramos um pai, encontramos a proteção de Deus. Amém?
Um problema que Deus vai consertar na igreja é que ainda há muita gente querendo ser pai sem primeiro ser filho. Tem muita gente querendo ser líder sem ter aprendido ainda a ser discípulo. Já tem bastante gente querendo aprender a ser pastor, mas não aprendeu nem a ser ovelha ainda. Então isso não dá certo, sabe por quê? Porque todo bom pai, todo aquele que quer ser um bom pai, precisa primeiro ser um bom filho. Toda mulher que quiser ser uma boa mãe, precisa ser uma boa filha primeiro. Tem mulheres hoje que estão colhendo da vida das suas filhas aquilo que plantou na vida das suas mães. Por que minha filha está tão rebelde? Faça uma revisão de como você foi. E se arrependa, peça perdão a Deus. Fala assim, Senhor, eu falhei porque eu não te conhecia, mas agora eu já conheço o Senhor. Então quebra essa maldição da rebelião na minha vida e na minha família. Verdade. Verdade. Toda mulher que quiser ser uma boa sogra, não ter problema, né, com a nora, seja hoje uma boa nora. Deixa eu avisar uma coisa para você. Nora e mãe, no conceito divino, é a mesma coisa. E sabe o que Deus diz? Sogra e mãe, perdão. Sogra e mãe, no conceito divino, é a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que você ama a sua mãe, se esforce, peça capacitação a Deus para amar a sua sogra. E expresse esse amor através de respeito, de honra, de um presente, de uma visita, de não responder quando a sua sogra der aquele palpite e falar que a comida dela é melhor. Ela vai dar uma indireta. Meu filho não gosta da comida assim. Você blinda a sua alma, né? Responde. Amém? Porque ele casou, foi com você, não foi com a mãe dele. Então fica tranquilo. E vai fazer um curso de culinária para não perder para a sogra. Amém? Então, primeiro aspecto, diga assim comigo, eu preciso reconhecer o Pai Celestial. Tudo vem dele. E eu preciso reconhecer o Pai Espiritual, o Pai Ministerial, porque esse Pai é uma bênção de Deus na minha vida. Dá um aplauso a Jesus. Para finalizar esse quesito, vou repetir uma coisa que eu sempre falo aqui para abrir o nosso entendimento. Queridos, nós viemos de um mundo onde ninguém estava nem aí com ninguém. Está um querendo matar o outro, um pisar na cabeça do outro. E agora a gente chegou num lugar chamado o Reino do Filho do Seu Amor, onde tem gente querendo cuidar de nós. Então pare de ser aquele cachorrinho assustado, ferido, traumatizado, que não consegue discernir entre quem está querendo te cuidar e quem está querendo te machucar e quem está querendo te dar comida. Eu assisti um vídeo na internet que mostra isso, onde eu estava comentando com os pastores. Que eu vi um vídeo que eu precisava passar nas gerações, só que eu perdi esse vídeo de vista, eu assisti uma vez, depois não consegui achar mais ele no YouTube. É um cachorrinho tão traumatizado por tudo que ele sofreu na vida, que era um cachorrinho de rua, mas aí uns veterinários vão lá tentar cuidar dele, eles precisam primeiro laçar ele, porque ele fugia, e quando ele via um ser humano se aproximando, ele fugia. De tão ferida que estava a alma dele, de tão machucada que estava a alma dele. E quando aqueles veterinários queriam cuidar dele, queriam dar comida para ele, queriam pôr remédio nas feridas dele, ele não entendia, então ele fugia, ele se desesperava, ele mostrava os dentes, né? E aí vai todo um processo suave de aproximação, dia após dia, os veterinários lá se aproximando dele, pondo a comidinha, e ele vinha perto da comidinha, eles ficavam perto do prato de comida para ele ter coragem de vir perto. Aí começou a estender a mão, aí quando põe a comidinha lá, põe a mão na cabecinha dele, para ele começar a sentir que o toque humano não era um toque de morte, de agressão, mas era um toque de bênção, de carinho, e depois ele fica totalmente curado, e a última cena do vídeo é ele no colo do pai. Do pai que era o veterinário. Amém? Então até os animais precisam de um pai. Amém? Mas as pessoas chegam muito traumatizadas e elas precisam ser destraumatizadas. Segundo aspecto, é a gente aprender a obedecer o pai. No reino de Deus, obediência é uma coisa fundamental. Vamos repetir isso? Diga assim, no reino de Deus, obediência
é uma coisa fundamental. Todo filho sem pai sofre, mas todo filho que desobedece ao pai perece. Olha na Bíblia as histórias dos filhos que desobedeceram os pais. Você acha que Eli não falou com os filhos dele, Nadab e Abiú, para eles não fazerem aquela bandalheira que eles estavam fazendo no templo? Que eles tinham relações sexuais com as levitas, eles estavam pegando o dinheiro das ofertas, eles estavam fazendo uma falcatrua lá. Uma maracutaia santa lá no templo, dia e noite. E o pai falou com eles, mas eles não obedeciam, eles não ouviam. O que aconteceram? Morreram, né? Depois vem Absalão, exemplo de outro filho rebelde, que se voltou contra o pai. O que aconteceu com Absalão? Se rebelou contra o pai, se voltou contra o pai. Formou um exército para lutar contra o exército do pai. O pai não queria de jeito nenhum que ele morresse, que ele fosse ferido. E pediu em nome de Jesus para Joabe não machucar o filho dele, porque Davi sabia que os seus homens eram homens treinados para a guerra. Então disse: se vocês lutarem do jeito que a gente luta com meu filho, vocês vão matar meu filho. Por favor, não mate meu filho. E de fato, quando houve o confronto dos dois exércitos, Joabe, que era um homem meio perverso, não deu ouvidos à voz do rei, não teve compaixão nem obediência naquela hora ao decreto do rei, à orientação do rei. E Absalão começa a fugir, porque o exército de Absalão começou a perder a guerra. E aí ele entra por um carvalhal. Ele tinha um cabelo muito longo, ele era um jovem bonito, forte, com cabelão. E ele começa a correr em cima de um cavalo, num lugar onde tinha muitos galhos, para fugir dos homens de Joabe lá, do exército de Davi. Ele entra debaixo de umas árvores e o cabelo dele fica enroscado nas árvores. Ele fica pendurado pelos cabelos, debaixo da árvore. E aí o que aconteceu? Ele se tornou um alvo fácil, porque você imagina o que é um cabelo enorme enrolado numa planta. Ele ficou pendurado, exposto. E Joabe, na sua maldade, na sua perversidade, não dando ouvidos ao que o rei falou a ele, chega lá e mata o filho do rei, encravando uma lança no seu coração. Então, o prêmio da obediência é a bênção, não é? Deuteronômio 28. Essas bênçãos todas virão e te alcançarão se você ouvir a voz do Senhor e obedecer. Mas o prêmio da rebeldia é a maldição. Amém? Deus é um Pai extremamente amoroso e interessado em nos abençoar. Então, nós precisamos aprender a obedecer a sua voz. Todas as orientações que Deus nos dá são para o nosso bem. E uma das que a igreja tem tido dificuldade de atender é o de comprometer-se com a visão de Deus. Queridos, você fazer a visão não é uma questão de você estar com vontade ou não estar com vontade. Nós irmos e fazermos discípulos, nós irmos e ganharmos vidas, é uma ordem do Pai Celestial. É uma ordenança de Jesus. E nós precisamos fazer o quê? Se a gente não tem tanta alegria em fazer isso, até então, a gente precisa pelo menos orar a Deus e falar assim: Senhor, me ajuda então, se eu não faço por amor, se eu não faço por prazer, se eu não faço por alegria, me ajuda a fazer por obediência. E vai evangelizar alguém, vai levar um jornal da igreja, vai levar um cartãozinho do programa de televisão, vai tomar um café com alguém e falar de Jesus, vai dar o seu testemunho, vai fazer uma família feliz, vai fazer discípulos, porque nessa obediência, um mover sobrenatural de graça, de bênçãos virá sobre a sua vida. Amém? Uma das graças que virá, uma das bênçãos que virá, é a alegria de você descobrir quanta coisa boa existe nesse fazer discípulos. Amém? Eu sou uma pessoa extremamente feliz. E o que me faz feliz não é só o fato de eu conhecer Jesus, de eu ter uma família, de eu ser um homem próspero. Não, o que me faz feliz é eu ter discípulos. Eu amo vocês. Vocês são uma alegria no meu coração. Vocês são um anelo da minha alma. Quem se alegra com isso? Dá um aplauso a Jesus. A palavra de Deus em Deuteronômio 28 diz assim: se eu atentamente ouvir a voz do Senhor e tiver o cuidado de colocar em prática todos os seus mandamentos, então todas essas bênçãos me sobrevirão.
Até o deserto, Deus vai transformar em manancial. Ou seja, Deus vai fazer o sobrenatural de em toda a área da sua vida que está seca, que está carente, que está medíocre, Deus vai trazer a honra. Deus vai trazer a provisão abundante. Deus vai trazer a vida e a bênção dele por causa da obediência. Amém? Então, uma coisa que os cristãos do mundo, os cristãos dos dias de hoje ainda precisam entender é que nem tudo que nós vamos fazer no reino de Deus é por vontade e por prazer. Mas algumas coisas serão feitas por obediência. Você acha que Jesus foi para a cruz por prazer? Você acha que Jesus estava com vontade de ir para a cruz porque ele estava, ai que gostoso, aquele cravo enfiado na minha mão. Ai que delícia, aquele cravo entre o meu tendão de Aquiles e o meu osso. Você acha que foi assim que Jesus foi para a cruz? Então, as pessoas às vezes só querem fazer aquilo que elas gostam, aquilo que elas estão com vontade, e não pode ser assim. Uma pessoa que vive assim, que age assim, ela não prospera, ela não conquista em Deus. E nem lá fora no mundo, né? Porque o mundo pega as pessoas descomprometidas e fala que elas são nada. No mundo, para você prosperar, para você manter um cargo numa companhia de sucesso, vai trabalhar lá numa Vivo, eles vão te arrancar o sangue. Você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Ai de você se não ficar depois do horário, te demite. Porque quem não é comprometido lá no mundo é nada, é dispensado. É dispensável. É ou não é? Estou falando verdade? Então por que se a gente trabalha com tanta responsabilidade, com tanto compromisso nas coisas do mundo, atendendo a líderes humanos, a patrões humanos, por que a gente não vai fazer com muito zelo, com muito amor e com muita responsabilidade a obra de Deus? A obediência vai nos ajudar nisso. Amém? Levarmos os comandos de Deus a sério. É para ganhar vidas? Vou ganhar vidas. É para fazer discípulos? Eu vou me dedicar a isso. Eu vou fazer disso um alvo, um anelo, um objetivo da minha vida. Amém? Aspecto número 3 e último, amar ao Pai. Ai, que lindo. Reconhecer o Pai, aprender a obedecer o Pai, traz muitas bênçãos, e depois amar o Pai. Se reconhecer o Pai é uma cura, se obedecer o Pai é uma bênção, amar o Pai é uma vitória. Quem aprende a amar o Pai se torna mais do que vencedor por meio de Cristo, aquele que nos amou primeiro. Amém? Jacó tinha 12 filhos. Jacó tinha 12 filhos, mas a túnica talar, que representava a unção, que representava o poder, que representava o governo e a prosperidade de Deus, através dos 12, ele deu a José, um filho que lhe amava. Você pode ler o texto lá. A palavra fala que José amava muito seu pai, Israel. E que esse amor de José para com seu pai foi correspondido. E o pai quis retribuir através de uma bênção. O que o pai fez? Não sei nem se foi de forma consciente. Ele deu uma túnica talar, ou seja, ele falou assim, eu vou transmitir para ele o manto, eu vou entregar a ele a minha unção. Ele vai governar depois de mim, sobre todos os outros irmãos. E aí os irmãos vão lá no Egito pedir comida para José, porque a unção estava sobre a vida de José. Amém? Jesus tinha 12 discípulos, mas o único que viu a sua glória, que viu Jesus na sua glória, que viu Jesus lá com seus cabelos brancos como a neve, com seus olhos de fogo, com a sua perna aqui escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? O único que viu o Senhor na sua glória foi João, que de fato amava Jesus, que se deitava sobre o peito de Jesus. Isso fala da intimidade que ele buscava com seu líder e que ficou até o fim aos pés da cruz. Pedro disse, se for preciso, eu morrerei contigo. Mas na hora H, foi só a promessa. Foi o primeiro que fugiu. Então tem muito discípulo que fica falando para o líder, eu tenho uma aliança contigo, eu vou com você até o fim, nós vamos viver a vida inteira, eterna, e eu fico com medo quando os discípulos começam a falar isso para mim. Eu fico com medo. Porque eu sei que quando ele está falando isso, ele está querendo se convencer de uma coisa que não está no coração dele. Não precisa falar, não.
Para mim não precisa ficar falando, tenho uma aliança contigo, te amo, meu líder, eu vou com você até o inferno, vou com você até o fim, até a morte. Não precisa falar, só vai. Só vai. Vai comigo. Vai comigo até o fim. Até porque eu quero te dizer que eu não estou indo nem para a morte, nem para o inferno. Eu estou indo para o céu, eu estou indo para a vida eterna. E quem me seguir vai comigo. Pode aplaudir o Senhor. Amém? Amém? Então tem gente que fica muito nesse discurso, mas na hora da atitude, nada. Preste atenção numa coisa, para a gente finalizar. Nenhum pai saudável ama mais um filho do que o outro, mas há filhos que buscam mais o pai do que outros. Amém? Não tem aquele filho que é mais chegado ao pai? Que se preocupa com o pai? O pai ama mais aquele filho? Não, o pai desenvolve um relacionamento melhor com aquele filho. O coração do pai vai até viver a tentação de dar mais coisas para aquele filho, de dar mais carinho, de dar mais atenção, de dar mais presentes àquele filho, do que aos outros, que são meio ausentes, meio indiferentes. Mas o pai ama igualmente a todos. Então existem discípulos que são igualmente amados pelos seus líderes, mas eles diferenciam o líder e eles se aproximam mais do líder. Jesus não preferia nenhum dos seus discípulos, mas João preferia Jesus. Está conseguindo compreender? E João não ficou falando como Pedro, não ficou prometendo como Pedro. Jesus provou isso, ficando aos pés da cruz e correndo o risco de morrer também. Quando João fez isso, ele renunciou à sua própria vida por amor a Jesus. E foi o único que ficou vivo quando veio a perseguição sobre os 12 apóstolos. Todos os 11 que fugiram morreram, João ficou velhinho e morreu no seu leito de morte, uma morte natural. Por quê? Porque ele amou Jesus e ele renunciou à sua vida. E tudo aquilo que a gente renuncia por amor a Jesus, a gente recebe de volta. Você pode ver que lá no livro de João 21, tem uma frase lá que Jesus já esboça a bênção que ele ia dar para João. Ele disse assim, eu quero que esse aqui permaneça até o fim. Pronto, Jesus ali já determinou, esse aqui não vai morrer, não vai ser mártir, não vai ter cabeça degolada, não vai ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque João entrou nessa intimidade com o líder e alcançou o coração do líder. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Amém? E os líderes também ter essa atitude de pai, essa atitude de amor, essa atitude de referência, santidade, para que os discípulos possam entrar nesse vínculo conosco e isso se tornar uma paternidade, isso se tornar uma aliança eterna. Gerações só podem ser levantadas se houver um pai. Veja que hoje, até hoje, Israel menciona Abraão como pai. Então você vê que é uma nação imensa, que tem filhos em todos os continentes, em todos os países do mundo, mas eles sabem qual é a origem deles. Eles têm uma referência espiritual de paternidade. Isso representa amor, isso representa fé, isso representa gratidão, isso representa honra. Amém? Se nós perdemos esse DNA do amor e da honra, acabou tudo, fomos reprovados. Quando passamos no teste como filhos, estamos prontos para ser pais. Quando somos aprovados como filhos, ganhamos um coração de pai. Amém? E é um coração de pai que nós precisamos para sermos multiplicadores. Deus multiplicou Abraão porque ele tinha um coração de pai. Qual era o maior desejo de Abraão? Ter um filho. E Deus falou para ele, não, o seu desejo é ter um filho, mas o meu é te dar uma multidão de filhos. E Deus quer nos dar uma multidão de filhos. Deus quer que nós sejamos pessoas que passem por essa vida, não como uma ameba, não como um protozoário nesse mundo, nesse ecossistema chamado Terra. Deus quer que nós sejamos pessoas que deixem legado. Pessoas que foram salvas, pessoas que foram influenciadas positivamente, pessoas que foram transformadas através da sua vida e do seu testemunho. Amém? Então isso fala do quê? De ganharmos vidas, de nos multiplicarmos segundo a chamada da visão. Mas Deus está em busca de filhos que o reconheçam, que o obedeçam e que o amem. E quando Ele acha esses filhos, Ele os transforma
em paz de multidões. Deus já está fazendo isso com você. Agora faça a sua parte. Abra o seu coração para ser filho. Reconheça o pai, reconheça o mentor, obedeça ao pai, vivendo a palavra, obedeça aos líderes espirituais, porque eles foram constituídos por Deus para o nosso bem. E ame o Pai Celestial e ame seus líderes. Porque não tem esposa, não tem marido que ame a sua esposa que não seja servido, que não seja honrado por ela. Não tem esposa que ame o seu marido que não vai ser protegida por ele, suprida por ele, regalada por ele. Tá aqui, meu amor, vai lá, compra o presente que você quer. Comprei esse carro novo, isso aqui, ó, aqui esse carro zero para você, né? Tem uns maridos agora que fizeram uma cara, oh meu Deus, ficou pesada a tarefa agora, a missão. Eu quero declarar aqui aos maridos, Deus vai prosperar vocês. Vocês vão poder viver essa experiência de dar um carro zero para sua esposa, falar assim, ó, aqui meu amor, isso aqui é um presente para te mostrar o quanto eu te amo, o quanto você é preciosa para mim, o quanto você é a mulher da minha vida, né? Tem mulher que não gosta de carro, gosta de um anel, de brilhante, sei lá. Tem mulher que não quer nada disso. Outra mulher esperta ali já falou, pode ser os dois. Você tá ligada, minha filha? Você é ligeira. Então quero declarar algumas coisas aqui, ó. Deus vai quebrantar o seu coração e fazer de você alguém que tem coração de filho e de filha. Você, pelo poder do Espírito Santo, vai ser uma pessoa extremamente amorosa, que vai reconhecer o amor do Pai, que vai reconhecer o amor de um discipulador e de uma discipuladora levantada por Deus para cuidar da sua vida. Deus vai multiplicar a sua fé e vai fazer de você uma pessoa perseverante, apaixonada, indesistível. Deus vai te levar à intimidade do Espírito Santo e vai desatar o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque como Paulo disse, o Evangelho não é só palavra, o Evangelho é poder. Amém? E quando nós reconhecemos o Pai, quando nós obedecemos o Pai, quando nós amamos o Pai, a unção do Pai vem sobre a nossa vida. Então que a unção do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, seja sobre a sua vida. E que Ele, através dessa unção, te multiplique de uma forma extraordinária. A ponto de que você, com muita alegria, com muito júbilo, veja, tanto no biológico, quanto no espiritual, os filhos dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem recebe. Dá um aplauso ao Senhor. Uhul! Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Ele é o nosso Pai eterno, o nosso Deus de amor. O Senhor é lindo, o Senhor é santo. A Ti, Pai Celestial, toda honra,